Boa tarde, um bom domingo a todos que nos acompanham no canal do Tempo. Meteorologista Peter Scheuer, lembrando de se inscrever, acionar o sininho. Já chegamos a 2.120 inscrições, está subindo o canal do Peter também, juntamente com o nosso canal principal, Peter Scheuer Ronaldo Coutinho. Já passamos de 30.700. Vamos torcer para que chegue aos 31.000, pelo menos até na semana, final dessa semana que vai entrar. Então também aqui se inscrever, observar os vídeos, temos aqui o parceiro Veja o Mar, o pessoal pode acompanhar aqui São Joaquim, porque quem quiser ver ao vivo, e ali a Praia do Rincão. Então acompanhar bem aqui o nosso canal, dar sugestões, perguntas, pergunte o que interessa, aí a gente pode juntar várias perguntas numa só e responder nos próximos vídeos mesmo, ou dentro do possível eu vou respondendo nos comentários. Então a gente vai fazendo a previsão hoje para os próximos 10, 15 dias. Na segunda e na quinta, a tendência do clima. Então sempre vai atualizando, que pode modificar para melhor ou para pior, e o pessoal vai sempre acompanhando. Então aqui nós vamos ver o que já aconteceu, o acumulado de chuva até hoje, né, dia 14 de março. Nossa, já estamos em março. Esse aqui é o acumulado de chuva aqui na região centro-sul do país. Vamos diminuir só um pouquinho aqui. Vamos ver. Apareceu. Então aqui boa parte do Rio Grande do Sul está entre 1 e 50 milímetros, a maior parte de 1 a 25, choveu pouco na maior parte de Santa Catarina, choveu mais na faixa leste, Paraná também, praticamente toda essa área aqui do cone do centro-sul do país choveu pouco. Pela anomalia a gente percebe bem isso. Vamos de novo aumentar e deixar aqui mais em cima da gente. Ó, boa parte do Mato Grosso do Sul abaixo da média. Acima da média o Paraná, boa parte dele, um pouquinho abaixo aqui no sudoeste. Partes do Planalto Norte e leste do estado de Santa Catarina acima da média. Essa faixa central pegando o Vale do Itajaí, Planalto Central e Sul abaixo da média. Alguns pontinhos aqui do meio oeste acima e o oeste do estado abaixo. Praticamente todo o Rio Grande do Sul abaixo da média, assim como boa parte dessa área aqui do centro-oeste e sudeste. Antes de ver aqui a previsão para amanhã, vamos aqui ver a imagem de satélite. Nós temos áreas de chuva se formando aqui na Argentina, no centro-norte da Argentina, Uruguai com tempo bom, isso agora, né? Imagens até o comecinho da tarde, 1, 2 da tarde. Praticamente todo o Rio Grande do Sul, alguma coisinha se formando aqui no topo do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina, alguma coisinha na área central de Santa Catarina, aqui na divisa com o Paraná, boa parte do Paraná tranquilo e algumas pancadas bem isoladas aqui no Mato Grosso do Sul. Mas de maneira geral, ainda está calmo por enquanto. Talvez mais à tarde apareçam mais nuvens de chuva. Aqui na Argentina, entre a província de Buenos Aires em direção a Santa Fé e Córdoba, nós temos uma linha de chuva e trovada, talvez alguma trovada forte com granizo entre Rosário, ali Paraná, em Santa Fé, e aqui na próxima Córdoba. Toda essa faixa aqui está tendo chuva e trovada nesse começo de tarde. Aqui também nessa parte oeste do Mato Grosso do Sul, próximo à região de Ponta Porã, Dourados, começa a formar alguma coisa aqui no Paraná, Santa Catarina e esse pedacinho aqui do Rio Grande do Sul. Aqui a gente vai ampliar mais o mapa. Ó, nesse domingo à tarde, algumas pancadas isoladas aqui nessa faixa central do estado, pegando também aqui o topo do Rio Grande do Sul, o sul de Santa Catarina, aqui algumas áreas do litoral sul, e aos pouquinhos pode surgir outros pontos no estado. Assim como também aqui no sul do Paraná, próximo a Santa Catarina, nós vamos ter o quê? Pancadas de chuva e trovada. Pode ser que dê alguma trovada forte num ponto e nada no outro. Então, todo o estado está sujeito a chuva e trovada entre essa tarde e noite de domingo, mas serão poucos os pontos. Se for somar tudo, talvez não dê 30%, 40% do estado com alguma chuva. Então nós vamos ter aí pancadas de chuva e trovada em vários pontos de Santa Catarina nesse momento. Vamos tentar só esperar ver se ele dá uma animada aí. Ó, vai começar agora. Começa ali do meio-dia e deve ir até as 2 da tarde, as imagens do radar. Aqui dá para ver a animação desde o meio-dia até as 2 da tarde, começou a formar áreas de trovada isoladas desde o sul do Paraná, passando por Santa Catarina até o nordeste, extremo nordeste do Rio Grande do Sul. Maior parte é chuva fraca.
está um pouquinho mais forte aqui entre União da Vitória e São Mateus do Paraná, pode ser que pegue aqui a região de Canoinhas, Mafra. Então essa parte aqui do Planalto Norte pode ter alguma chuva ou trovada isolada hoje, pontos aqui do litoral e dessa faixa central do estado. No oeste aqui dificilmente vai ter chuva, no sudeste do Paraná e boa parte do Rio Grande do Sul também. No Paraná, a chuva pode avançar um pouquinho aqui na parte, alguns pontos aqui da parte norte. Aqui no radar, a animação entre o norte de Santa Catarina, Paraná, um pedacinho de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraguai, a gente vê áreas de chuva aqui entre Pedro Ram, Cavaleiro, Ponta Porã, em direção a Dourados. Pega aqui inclusive tem até granizo, aqui deve ser perto na metade do caminho de Campo Mourão, Cascavel, nesse ponto aqui tem granizo. Aqui também, aquela que a gente falou ali na região São Mateus, pode ter tido algum granizo aqui em Apucarana, perto de Londrina também. Então está começando a ter pontos isolados, não vai se espalhar por tudo quanto é canto. São pontos isolados entre o Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Por enquanto está calmo aqui no Paraguai, mas deve aparecer alguma coisa. E alguns pontos aqui no Planalto Norte, Santa Catarina. Agora vamos à previsão mesmo. Como podem ver, ó, tem essa faixa aqui, ó, de hoje para amanhã. Essa aqui indica pouco volume de chuva. Normalmente quando aparece aqui é pancadas de chuva. Aqui também, apesar de ser um tom mais forte, é pancadas de chuva nessa centro-leste do Paraná. Santa Catarina também pode ter alguma chuva um pouquinho mais significativa aqui no litoral, principalmente na Grande Florianópolis, entre hoje à noite ou o decorrer dessa segunda-feira. No Rio Grande do Sul, praticamente boa parte do estado é tempo seco. As pancadas de chuva que tiverem por aqui, ou nessa faixa aqui no centro-leste e no nordeste do estado, são pancadas bem isoladas entre hoje à tarde ou o decorrer de amanhã. Na maior parte da área é tempo seco. Pouco ou nenhuma chuva nessa área aqui central do estado que está tanto precisando de chuva, região de Santiago e cidades vizinhas. Aqui no Uruguai também uma situação de tempo mais seco, se tiver chuva é muito isolada, talvez aqui no extremo leste do Uruguai e sul do Rio Grande do Sul. Aqui nas áreas de produção da Argentina começa a voltar a ter algumas pancadas de chuva, a gente já está tendo, nessa região aqui, já está tendo uma linha de chuva e trovada nesse momento, então vamos ter desde aqui da região da pré-cordilheira em direção aqui à área de produção, que é Córdoba, Buenos Aires, Santa Fé, pouca coisa entre rios, toda essa região aqui pode ter chuva e trovada entre hoje e amanhã. Algumas lavouras podem ter uma pancada boa e outras lavouras pouca chuva. Assim também pegando em direção ao norte da Argentina, desde a região ali de Jujuy, Salta, aqui na região de Formosa, região do Chaco, pegando aqui a área de Santiago del Estero, toda essa região aqui com pancadas de chuva e trovada, podendo ter algum temporal isolado. No sul do Brasil, principalmente na metade leste do Paraná, metade leste de Santa Catarina e leste do Rio Grande do Sul, mas especialmente o nosso litoral aqui pode ter alguma chuva forte entre hoje, final do dia à noite, ou madrugada, amanhecer de segunda, ou final de segunda para terça-feira. Aqui no oeste, pouquíssima chuva. Toda essa parte aqui do Rio Grande do Paraná também, tu vê que nessa área aqui está tendo algum temporal isolado. No Mato Grosso do Sul também, pancadas isoladas de chuva, seja agora ou amanhã, mas boa parte dessa área pode passar sem, assim como o interior de São Paulo, boa parte do Paraguai também. As pancadas de chuva que tiverem nessa região aqui serão pancadas bem isoladas. Apesar de estar indicando toda essa área aqui sem previsão de chuva, não é 100% garantido. Um ou outro pontinho pode ter alguma chuva isolada, mas principalmente mais a leste da região sul. De hoje até quinta-feira, aumenta a condição de chuva aqui no Rio Grande do Sul. Provavelmente essa chuva aqui aparece alguma coisinha entre terça e principalmente quarta-feira, quando vai passar uma frente fria. Melhora a condição de chuva aqui nas áreas de produção da Argentina. Isso pode significar uma ajuda enorme para muitas regiões que tiveram problema com a estiagem. Vai ajudar bastante na província de Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba, Entre Rios, aqui também na região de São Luís, La Pampa, toda essa região aqui vai ter pancadas boas de chuva entre hoje e quinta-feira. Não é o tempo todo, tem períodos de melhora nesse sentido. Aqui no Rio Grande do Sul também a chuva se espalha um pouco mais pelo estado entre terça e principalmente quarta. Tanto Uruguai, Rio Grande do Sul e Santa Catarina se espalha mais na quarta-feira. Paraná também vai ser, a frente fria vai passar nesse sentido aqui, entre terça-feira ao longo do Rio Grande do Sul, terça para quarta, Santa Catarina e Rio Grande e Oeste Paraná, e depois vai saindo na quinta. Ainda pode ter alguma instabilidade na quinta entre o extremo norte do Rio Grande, Santa Catarina e Paraná. Para quem está na colheita, atrapalha um pouquinho. Tanto agora no final da tarde, amanhã também no final da tarde e talvez um pouquinho mais na terça e quarta, mas principalmente quarta-feira.
A chuva vem ajudar bastante para as lavouras que estão em enchimento de grão. Ajuda um pouco aqui nessa área central e oeste do Rio Grande do Sul, ajuda um pouco aqui também no noroeste e norte do Rio Grande, Santa Catarina, tem vários locais precisando de chuva. No Vale do Itajaí também dá uma ajudada. Ajuda para quem tem feijão entre a região dos Campos Gerais do Paraná e norte de Santa Catarina, pode atrapalhar um pouquinho a finalização da colheita e ajuda para quem tem feijão em andamento. Aqui na área de Fraiburgo, Lebon Regi, Santa Cecília, Curitibanos também tem muitas lavouras de feijão, soja, que estão precisando muito de água, assim que também arriscou milho para silagem. A mesma coisa acontece aqui no nosso oeste, meio oeste do estado, sudoeste do Paraná também. O norte do Paraná também vai ter um pouco de chuva. Para alguns, o tempo seco ajuda na parte da colheita, outros vai ajudar na parte do plantio do milho safrinha, mas também é interessante que dê alguma chuva nessa região. Mato Grosso do Sul também, algumas pancadas isoladas entre quarta e quinta-feira com a passagem da frente fria. E pouca chuva em São Paulo. Tirando essa parte aqui do sul de Minas, o extremo leste de São Paulo, e aqui na parte do oeste do Rio. Então, toda essa região aqui vai ter alguma chuva e trovada, talvez um outro temporal, se tiver, entre terça e quarta-feira, assim como também volta a chover no centro-sul do Paraguai. Para quem está na colheita atrapalha um pouco, para quem já plantou o milho safrinha, excelente. Aqui a anomalia para os próximos 10 dias. Tu vê que em todo o centro-norte da Argentina melhora, continua um pouquinho melhor nessa área central do Chile, continua seco aqui na direção do Chile e Patagônia, mas boa parte da Argentina no centro-norte pode até atrapalhar um pouco na colheita, mas ajuda bastante as culturas que ainda estão em andamento. No Uruguai também, na parte centro-oeste do Rio Grande do Sul, embora para muita gente aqui já pode ser até tarde. Continua abaixo da média na metade leste e metade norte do Rio Grande, boa parte de Santa Catarina, um pouquinho melhor nessa faixa leste, e boa parte do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul continua abaixo do normal. Assim como essa parte sul e sudeste e leste do Paraguai, boa parte do Paraguai acima da média. Aqui as temperaturas que já ocorreram, os primeiros 14 dias de março, como podem ver, continua bem agradável aqui na região sul do Brasil, voltou a ficar mais quente em boa parte da área de produção da Argentina, principalmente aqui do centro para o sul da Argentina em direção à Patagônia. Aqui na parte mais norte ainda continua de normal abaixo da média, ou seja, menos quente. E aqui no sul do país, um mês de março, assim como foi o verão, bastante agradável. Até tivemos geada dias atrás. Aqui amanhã vamos ter calor nessa região aqui do Paraguai, norte da Argentina, toda essa faixa aqui da Argentina, mínimas variando de 22 a 25 graus. Nessas áreas mais coloridas aqui, mais rosadas, indo para o cinza, é madrugada fria, abaixo de 10 e até abaixo de 5. Nessa faixa aqui abaixo de 0, que é a região da Cordilheira. Então as áreas de produção da Argentina dão uma refrescada de hoje para amanhã, com mínimas variando entre 13 e 18 graus, aqui na Serra de Córdoba até mais frio, boa parte da província de Buenos Aires com mínimas variando de 14 a 19 graus, mais quente aqui na região da Grande Buenos Aires, no centro da cidade acima de 20, nos arredores entre 17 e 19 graus. Montevidéu bem agradável, entre 15 e 17, Porto Alegre também, no centro da cidade acima de 20, nos arredores, na área rural de Porto Alegre, entre 16 e 18 graus. No litoral sul catarinense, entre 17 e 20, aqui na Serra pode ficar um pouquinho abaixo de 10, aqui nos Campos de Palmas também um pouquinho abaixo de 10, boa parte dessa região aqui de Santa Catarina na faixa de 12 a 17 graus de mínima. Aqui no Planalto Norte de 14 a 17, no litoral catarinense entre a capital, Joinville e Blumenau, na faixa de 19 a 22 graus, uma noite normal de março. Essa parte aqui do Paraná, mínimas variando de 14 a 18 graus. Acima de 20 em toda essa faixa aqui do Paraná, região próxima a Londrina, norte, noroeste e oeste, próximo ao Paraguai. No Paraguai, boa parte do país com mínimas entre 20 e 25, um pouquinho mais fresco aqui próximo à Argentina e Brasil. Mato Grosso do Sul em torno de 18 a 23 graus, essa parte de São Paulo a gente já descreveu no sudeste. Então fica friozinho toda essa região. Aqui na Campanha, sul do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, mínimas variando de 14 a 18 graus. Bastante agradável amanhã, segunda-feira de manhã. À tarde esquenta, como nós vamos ter sol parte do dia, como vai fazer calor aqui,
toda essa região, indica o quê? Que a chuva de manhã é pouco provável, o mais provável é à tarde e noite. Não que não tenha, mas maior parte dessa região aqui, a chuva que tiver, tende a ser entre o final da manhã e início, meio da tarde para a noite. Nessa grande área aqui, as máximas ficam entre 34 e 38 graus. Aqui em Itapiranga, Santa Catarina, de 36 a 38. Toda essa faixa aqui do Rio Grande do Sul, de 32 a 35 graus. Nessa faixa central, de 28 a 32, incluindo Porto Alegre. Nessa faixa aqui, mais fresquinho, de 24 a 29 graus. Santa Catarina também, no litoral sul próximo de 30, litoral norte passa um pouquinho dos 30, na capital 28 a 30, aqui na serra de 25 a 28, toda essa região aqui de 28 a 32 graus. Vai fazer calor normal de março. Toda essa faixa aqui do norte, oeste do Paraná, na faixa de 32 a 36 graus. Aqui no Mato Grosso do Sul também, de 33 a 36 nessa faixa. Calor também aqui na parte oeste de São Paulo, de 32 a 35 graus. Curitiba, provavelmente uns 26, 28. Montevidéu, de 28 a 30, Buenos Aires acima de 30. Tudo indica que semana que vem nós teremos uma queda de temperatura nessa região aqui da Argentina, com a entrada de um ar mais frio. Começa a cair a temperatura no Rio Grande do Sul e Santa Catarina entre terça-noite e quarta-feira, com a passagem da frente fria, e fica mais agradável na tarde de quinta. E o amanhecer deve ser mais frio ali na sexta e final de semana. Mas aí ao longo da semana, nas rádios, eu e Peter vamos informando. Isso aqui é a projeção para os próximos 10 dias. Aqui tu vê que toda essa região fica abaixo do normal. Agora nessa reta começa a segunda quinzena de março, consequência da entrada de uma massa de ar frio nos próximos dias em toda essa região aqui da Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul. Mais tarde também vai baixar. Essa anomalia positiva é por causa do calor de hoje, segunda e ainda terça. A partir de quarta, quinta começa a cair a temperatura. Aqui é a laninha. Está se desmanchando lentamente a laninha. Aqui no Nino 1 e 2 está oscilando bastante. O Atlântico Sul está começando a ficar mais frio do que o normal. É uma bagunça. Quando esse aqui melhora, esse aqui piora. Ou seja, na essência, a porcaria continua tudo aqui no sul. Aqui o Atlântico, ó, ele está entre normal a frio, com algumas manchas de água quente em frente ao nosso litoral. E aqui o Nino 1 e 2 está começando a esquentar de novo. Aqui é a anomalia dos últimos 7 dias. Aqui continua mais frio que o normal. Aqui também uma boa parte ficou de normal a mais frio. Ou seja, esse aqui está com tendência a cair e esse aqui com tendência a ficar entre sobe e desce. É o que a gente vai vir aqui no gráfico. Aqui é o Nino 3 e 4. Ele ameaçou ficar próximo de zero, agora começou a cair. Está com 0,2 negativo hoje. Então ele vai ficar fazendo isso aqui, oscilando. Vai ficar sempre no campo de neutro a frio. Nós estamos em laninha, porque não é apenas uma pequena faixa de alguns dias aqui que vai determinar o fim da laninha, não. Ela teria que ficar nessa faixa por mais de 3, 6 meses direto. Então, como não vai ficar, nós vamos ficar o quê? Uma laninha muito fraca para um neutro frio. Que na prática, aqui no sul, o efeito é muito parecido. Tanto um quanto o outro incomoda bastante. Aqui o Nino 1 e 2, esse aqui oscila mais ainda, se aproximou de zero, agora voltou a ficar com quase 0,5 acima. Tem água fria abaixo dele, então a tendência é que talvez ele suba mais um pouco, depois caia de novo. Ele vai ficar oscilando, ora no campo positivo, ora no campo negativo. Para ele influenciar bem a gente, ele teria que ficar mais tempo num ou no outro. Então, por enquanto, a influência dele não é tão grande. Aqui a projeção para abril, maio e junho. Uma situação de neutro para uma laninha bem fraca, mais para neutro o comportamento. No geral é uma laninha, mas uma laninha muito fraca tendendo para neutralidade fria, que para a gente vai continuar influenciando. O frio chegando cedo, chuva irregular, ameaçando nessa região aqui do Mato Grosso do Sul e a região sul com risco de geada a partir de... Geada sim, com risco de danos, né? Abril não dá para descartar, mas na região sul do Brasil, mas em Mato Grosso do Sul, São Paulo e norte do Paraná, entre maio e junho vai ter problema de chuva em falta e excesso na hora errada, ou seja, na hora que tu precisa da chuva ela não vem, e na hora que tu quer tempo seco para colher, ela pode aparecer de maneira irritante. Então, tanto um quanto a safrinha de milho pode ter problemas no Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná e Paraguai,
com excesso e falta na hora errada. E o frio. Então, tudo indica que tem um risco muito alto de pegar geada. Por quê? Primeiro, porque nós estamos em situação de laninha neutro frio. Ele facilita a entrada de ar frio. Segundo, foi plantado muito tarde. Então, está um atraso muito grande no plantio da safrinha de milho no Brasil. Só por esse fato vai fazer com que o milho safrinha chegue com risco de dano pelo frio, pelo menos até o final de junho, início da primeira quinzena de julho. E não tem escapatória, né? É o miolo do inverno. Então não tem escapatória. Junho e julho são os meses mais frios aqui no sul. Então o risco é muito alto, seja no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Paraguai. No Mato Grosso, se vier muito frio forte em maio, junho, pode formar alguma frente um pouco mais fraca e trazer até alguma chuva isolada, meio esporádica por lá, que de repente salve um pouco eles. Que eles também vão ter problema do atraso que eles estão tendo, vai entrar na estação seca. Esse ano é um ano problemático para o milho safrinha. Aqui a projeção para setembro, outubro ou novembro, ou seja, primavera já. Continua indicando condição de neutro para laninha fraco. Ainda está indefinido. Ele teve bem pior. Há um mês atrás, isso aqui estava tudo azul. Agora está ficando um azul claro, ou seja, aqui a escala esqueci de colocar. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ele fica de 0,25 a meio grau nesse tom de azul e aqui na região do Nino em torno de meio a 1, ou seja, uma laninha fraca para neutralidade. A tendência que eu estava olhando em vários meses é o quê? Está começando a voltar para aumentar essa projeção de laninha aqui para o final do inverno, outono. Então nós vamos ter laninha fraca saindo agora no verão, outono, vai para um neutro frio e depois volta de novo para a laninha fraca durante o inverno, primavera. No centro-sul, isso significa chuva irregular na hora errada, tem chuva, na hora errada tem seca, tem estiagem, frio chegando cedo, alguns episódios tanto de frio, calor mais forte que o normal. O clima fica bem alternado. Claro que o frio predomina mais do que o calor. Para o pessoal que plantou feijão, aqui na feijão tardio, a soja tardia ou milho tardio, em abril tem risco de geada, tem muita gente ali em Fraiburgo que tem feijão em andamento, eles ainda podem correr risco de geada até a primeira quinzena de abril, ainda pode pegar. Tem gente que tem abóbora em andamento, também pode ter problema na região de Fraiburgo. Na área do sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, tem milho para silagem, tem feijão em andamento, algum milho para grão, que eu acredito que vai ser difícil conseguir colher. Teve um em Coronel Vivida que plantou feijão no dia 10 de março, vai ter uma dificuldade tremenda de chegar até o fim. Primeiro por doença, porque vai ser noites mais frias, e depois o risco de alguma geada, principalmente se o terreno for da metade da encosta para a baixada. Na parte aqui do Vale do Itajaí, nós estamos com um problema ainda de falta de chuva, tem que chover bem agora nesses próximos dias. Então realmente é uma final de safra de verão, começo de safra de inverno bastante problemático nesse sentido. Para a maçã, para a variedade Gala, por enquanto o clima está muito bom. As madrugadas têm sido frias, as tardes têm sido com sol, a chuva está no limite da medida certa, já está precisando de chuva, mas como deve vir agora essa semana, deve dar um auxílio. Para o pessoal do arroz, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o tempo colaborou nesses últimos dias para a colheita, inclusive em Santa Catarina, no litoral sul. Hoje está tendo até alguma chuva agora de tarde, mas eu acho que sexta e sábado o pessoal colheu bem. Então, para alguns o clima está ajudando, para outros ele vai incomodar um pouco por causa do frio um pouco mais antecipado. Para o lojista, sempre aquela recomendação, produto que seja barato, bom e que tenha boas condições de venda em termos de preço, de facilitar o pagamento. Por quê? A pandemia é o principal inimigo do lojista. O clima vai ajudar. Nós vamos ter períodos de frio, mesmo agora no final de março, começo de abril, alguns episódios de frio em maio, junho e julho que vão auxiliar na venda. Inclusive o frio deve terminar tarde. O pessoal da fruticultura tem que deixar tudo tinindo na parte da irrigação, para combater a geada lá a partir da segunda quinzena de julho, agosto para frente, começando por aquelas variedades mais precoces. O trigo, como a gente já vem falando um bocado de tempo, plantar o mais tarde que for possível, ou escalonar, se for possível, em 2 ou 3 etapas, uma um pouco antes do calendário, a segunda dentro do calendário e uma terceira o mais tarde possível no calendário, para que tenha pelo menos uma dessas plantios tenha condição boa.
na parte da cebola e alho é reservar água, porque vai ter períodos em que vai precisar bastante de irrigação. E também na parte de vernalização talvez não precise gastar tanto, que vai ter um pouco de frio nesse sentido para ajudar. Na parte de que, vamos ver se eu me lembro agora, o vento, essa semana talvez tenha um pouco de vento na passagem da frente fria que atrapalhe um pouco o pessoal da navegação, alguma situação de ressaca, provavelmente ali entre terça ou quarta-feira. Final dessa semana deve entrar frio. Na Argentina, nessa área aqui da Argentina, pode ter um risco de um frio forte no final de março, começo de abril, que possa trazer risco de geada em algumas áreas de lavoura da província de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé. Não dá para descartar entre final de março e os primeiros 10 dias de abril. Se tiver cultura com um risco, vai correr alguma possibilidade de algum dano nesse sentido. Eu acho que foi mais ou menos, a gente faz agora um resumo, que eu me lembro agora de cabeça. Então, agradecer o pessoal. Estamos aqui encerrando, né, mais um boletim do domingo. O próximo boletim vai ser na segunda-feira, que esse vai ser a tendência do clima. Hoje foi só mais para 15 dias. O pessoal se inscrever e acompanhar o Peter Scheuer no canal dele, que já está com 2.120 inscritos, subindo. E o canal principal, Peter Scheuer Ronaldo Coutinho, também já com mais de 30.700, se inscrever. A gente vai respondendo as perguntas dentro do possível, né? Quando a gente não responde, porque já está respondendo no vídeo, ou alguém já fez a mesma pergunta, é só acompanhar as outras perguntas. E daí sugestões também. Eu vou plantar, eu tenho uma fruta para plantar, vou plantar isso, vou plantar aquilo, como é que vai estar o clima para lá ou lá. Dentro do possível a gente responde no próprio comentário ou no próximo vídeo. Então, um bom domingo a todos. E que a gente tenha uma boa semana e muito cuidado com a pandemia. Respeitem as normas de saúde, respeitem as regras e vamos tentar sair o mais rápido possível dessa. Quanto mais a gente respeitar, melhor para a gente. Quanto mais respeitar, pior vai ser a colheita. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.